E a gente segue, então, repercutindo o anúncio do Plano Safra, que foi anunciado hoje, né? A gente vai entrevistar diversos representantes do setor que participam de maneira direta ou indireta da destinação dos recursos aos produtores rurais. A gente convida, então, o gerente comercial de agronegócio do Sicoob, o Rafael Santana, para falar sobre esses valores anunciados. Rafael, olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao AgroMais. Olá, Raíssa, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Tudo certo? Então, a gente já começa com essa avaliação, né? 364 bilhões de reais destinados, então, a esse Plano Safra. Como as cooperativas de crédito podem trabalhar com esses recursos e qual a avaliação, né, de vocês sobre esse valor? Certo. Bom, Raíssa, boa tarde, telespectadores, pessoal daí do canal AgroMais. A expectativa era muito grande para o Plano Safra, né? Estávamos lá agora pela manhã no Palácio do Planalto, pudemos conversar com os nossos colegas do governo e a gente ajudou a construir esse Plano Safra junto com a nossa Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a OCB, que representa todo o cooperativismo agropecuário e de crédito no nosso país. A gente tinha algumas pautas que muitas delas foram atendidas, outras não foi possível o governo conseguir atender. Então, na medida do possível, o plano ele veio bom, né? A gente vai conseguir trabalhar com bastante afinco, né, algumas pautas que eram muito prioritárias para nós, como o apoio ao pequeno e ao médio produtor, né, amanhã a gente vai ter do pequeno, mas focando hoje no anúncio do grande e do médio produtor, né, o cooperativismo de crédito é muito forte no apoio aos médios produtores rurais, então o Pronamp foi uma pauta que nós defendemos bastante e ele veio bem fortalecido, né, não foi tudo que a gente solicitou, né, que seria importante para fortalecer, continuar fortalecendo o médio produtor rural, mas ele veio com algumas alterações, né? Então, aumentando o volume de recursos, né? Muito importante, aumentando a exigibilidade bancária dos depósitos à vista. Esse é o recurso muito importante para o crédito rural, é a fonte primordial para o crédito rural. Então, veio com um aumento, então teremos mais recursos para o médio produtor rural. Então, as cooperativas vão conseguir atuar bem nesse nicho que o cooperativismo é muito forte. Aumentou também o acesso, né? O produtor, para ele ter acesso ao Pronamp, ele tem que ter até uma renda, e essa renda ela foi majorada. Não era no que a gente gostaria, a gente gostaria que essa renda fosse majorada mais, porque ela está um pouco defasada. Então, ela teve uma majoração de 2,4 milhões de faturamento anual para 3 milhões, isso já é um avanço, sim, temos que reconhecer isso, foi um bom avanço, mas poderia ter sido um pouco mais, para ter mais público, né, sendo atendido pelo Pronamp. Então, na medida geral, o plano, sim, veio bom, com mais recursos, né, apenas uma pena que a gente não conseguiu baixar as taxas de juros, né? Já era esperado pelo menos algum ponto descer, né? Mas teve essa ponto da sustentabilidade, que vai ser muito importante, vamos conseguir trabalhar bem com isso. A gente já trabalhava o cooperativismo de crédito, principalmente aqui no Sicoob, a gente já tem essas ações, então a gente vai conseguir trabalhar bem. Tá certo, eu ia justamente te perguntar, né, a sua análise das taxas destinadas aí à equalização dos juros, que detalhes mais você pode trazer para a gente? Isso, então, Raíssa, a gente esperava, como eu comentei, que diminuísse um pouco mais os juros, né? Não tivesse essa condicionante, né? Digamos, a taxa teto fosse um pouco menor, e aí sim as condicionantes, se o produtor rural se enquadrasse, ele ia diminuir mais ainda. Então, para o produtor rural poder acessar essas taxas, não vai ser fácil. A gente sabe que nem todo mundo ainda tem o CAR, analisado pelo governo, um problema dos estados, então acaba que vamos ver na prática como isso vai funcionar. Nós precisamos ainda esperar o Conselho Monetário Nacional votar as resoluções, que é o que baliza os sistemas dos agentes financeiros. Isso deve acontecer na quinta-feira, então depois da manhã é um dia muito esperado por nós também, das instituições financeiras, para ver na prática como isso vai funcionar. A gente espera que não seja inócuo esse ponto percentual que pode chegar de rebate na taxa de juros, né? Então, poderia ter sido um pouco melhor, mas como o próprio ministro falou, né, não é tão fácil equalizar, fica caro para o governo. Sabemos de outras prioridades do governo, a gente sabe que o agro ele tem uma importância fundamental para o país e que poderia ter sim mais orçamento para a agricultura, principalmente a agricultura empresarial, que é a agricultura exportadora, que gera divisas para o nosso país, é o que mantém a balança comercial, e
recurso poderia voltar mais para a cadeia, né? Então, acaba que não está voltando na medida do que o agronegócio vem gerando de divisas. Então, a taxa poderia ser um pouco mais agressiva, por assim dizer, principalmente em investimento. O produtor rural não tem como suportar taxas altas em investimento de 10, 12, 15 anos de prazo. Então, vamos esperar que, de repente, a taxa do investimento não foi divulgada hoje, a taxa do investimento equalizado, que é do Tesouro Nacional, pode ser que venha uma surpresa, mas teremos que aguardar as portarias de equalização, que provavelmente deve sair só no início de julho. Tá certo, Rafael, você falou de alguns pontos, né, que não saíram muito bem como esperado. A gente tem falado aqui também da questão do seguro rural. O que você traz para a gente, assim, como ponto de atenção nesse anúncio que ficou aí, deixou a desejar? Pois é, era em outros planos safras, Raíssa, o governo ele sempre aproveitava esse momento para falar um pouco também do seguro rural, né? Sentimos um pouco a falta, a gente sabe que está cada vez mais complicado as seguradoras do país, principalmente essa última safra que nós tivemos, algumas situações, algumas regiões, aonde prejudicou a capacidade das seguradoras. Então, o governo ele precisa estar muito atento cada vez mais com isso, né? A gente está entrando agora em ano de El Niño, a gente pode ter alguns problemas na região sul, a gente pode ter também problemas na região centro-oeste, e a pergunta que fica, será que as nossas seguradoras estão com capacidade para poder atender, caso o produtor procure a contratação de seguro? Né, a gente já vem conversando com várias seguradoras e há uma preocupação do lado delas, há uma preocupação do nosso lado em saber os instrumentos que nós temos à disposição hoje no nosso país para conseguir equalizar essa situação. Não só o PSR, que é muito importante, né, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural, mas também outros mecanismos que auxiliam as seguradoras a fazer o resseguro dessas apólices. Então, é uma situação que a gente ficou um pouco a desejar. Poderia ter explorado um pouco mais o governo nessa situação. Tá certo, Rafael. Bom, antes da gente encerrar, quais são as expectativas, então, para o anúncio de amanhã? Bom, para amanhã as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente sabe que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, ele veio muito forte nesse governo, com a divisão, né, quando dividiu com o Ministério da Agricultura. Então a gente espera um plano bem melhor do que foi o plano passado, né? Principalmente nas linhas de investimento. É esperado recursos adicionais na linha de investimento. Faltou na safra que está finalizando essa semana. A gente teve demandas que não foram atendidas. Então a gente já começa o plano safra novo, né, na semana que vem, tentando atender as operações que não foram atendidas nessa safra que está finalizando. Então, a gente precisa de muito recurso de investimento, porque o agricultor familiar ele está ávido e cada vez mais mudando a sua tecnologia. Então, a gente precisa de recurso de investimento de longo prazo, abundante, para que a gente possa conseguir melhorar a capacidade produtiva do nosso produtor. Esperamos uma diminuição na taxa de juros, né, pelo menos para a agricultura familiar, que é uma bandeira muito importante aí que o governo, todo governo que entra e todo governo que sai, sempre coloca a agricultura familiar como a sua prioridade. E aí o produtor que assiste a gente, ele quer saber, né, na prática, quando esse recurso pode estar disponível, né? Qual o caminho desse anúncio até chegar lá na conta do produtor? Isso é excelente pergunta e aqui eu falo por todas as cooperativas de crédito do país e também por todos os agentes financeiros. A gente precisa que o Tesouro Nacional ele aprove as portarias de equalização e essa portaria de equalização ele também depende da aprovação do arcabouço fiscal que está lá no Congresso Nacional. Então, nos primeiros dias de safra, nem todas as linhas estão disponíveis. Então, que a gente precisa que essas portarias sejam publicadas. Ano passado, essas portarias foram publicadas no dia 19 de julho. Então, foram quase 3 semanas, né, só com as operações de custeio. Custeio, ele é muito mais simples de acessar, então não tenha dúvida que nas cooperativas, logo no primeiro dia de safra, operações de custeio o produtor poderá contratar. Operações de investimento, provavelmente o produtor vai ter que esperar um pouco mais. Investimento com taxa controlada, com taxa livre até que é possível. Mas provavelmente a gente vai ter essas linhas para o final de julho e algumas só para início de agosto, como foi no último plano safra também. Tá certo. Rafael Santana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Um abraço aí aos meus colegas do Sicoob. Até mais. Obrigado, Raíssa. Estamos à disposição.